socialização? Vejo que a socialização... A escola é um espaço de socialização. Que a socialização do espaço escolar... A socialização, eu acho que está cada vez mais distante. A socialização, primeiro início da socialização da criança. A socialização, eu vejo... Olha, eu acho plena a socialização hoje no ambiente escolar. Meu nome é Esther Pereira dos Santos. Meu nome é Kemi Mirella Novaes Costa. A gente estuda no período da noite, no primeiro ano C. Disciplina de Filosofia, nosso professor é o Paulo Dias. E falar um pouquinho de socialização, falar um pouco do dia a dia da nossa escola. Aqui as crianças conseguem interagir umas com as outras. E são vários momentos em que a escola propicia essa socialização para a criança, tá? Então, é numa atividade em grupo, é na hora do recreio, é na hora do lanche. É o convívio, é os limites, é a maneira como você convive com o colega. A respeitar as diferenças dos outros e deveriam ter muito mais empatia com os outros e menos crítica. Estar com outras pessoas vai auxiliar muito no desenvolvimento dessa criança, desse jovem. Então, se nós pensarmos hoje, os jovens passam muito tempo aí conectados, aí o celular, né, a internet que veio com tudo. Então, deixar o celular um pouquinho de lado para estar ali numa atividade, numa brincadeira ou mesmo numa conversa, isso é muito importante na vida, né, do jovem que está na escola, da criança que está na escola. Eu acho que no geral essa é a importância, é estar entre pessoas. Porque às vezes eles deixam de conversar olho a olho com alguém e estão focados no celular. E isso atrapalha às vezes a aprendizagem como a socialização. As pessoas estão interagindo muito mais pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo TikTok, né? E isso vai diminuindo a interação presencial, vai afetando a interação presencial e isso pode ter alguns resultados negativos também no convívio das pessoas. O uso excessivo de celular, então acho que isso fica um pouquinho restrito, né? Principalmente vocês alunos, né, no dia a dia. Então eu acho que essa questão de socialização tem perdido. Até perante as aulas de educação física, se a gente não chama a atenção de vocês em relação a questão prática de atenção, vocês acabam ficando mais presos à questão do celular, né? Então acho que isso acaba perdendo um pouco essa relação de socialização. A gente já teve outras experiências aqui, quando nós tínhamos o final de semana a escola aberta. Era muito legal, né? E no Otília, naqueles momentos a gente tinha assim, várias oficinas acontecendo no final de semana. Não é que nem antes, né, que tinham os grupinhos que formavam, que conversavam. Agora a gente já não vê tanto, ainda existem, mas são poucos, né? É mais a tecnologia agora que tá abrangendo mais os alunos ali, né, que estão focados, é celular, é computador. A interação deles em casa também a gente não vê, que não conversam dentro de casa, cada um no seu cantinho, no seu quarto. Eu tenho um carinho enorme pelas crianças, por mais que eles façam as artes deles. Tia, eu tô com dor de estômago, o que você quer? Tem um chazinho? Vou lá e faço. Tia, eu preciso falar com a minha mãe. Com quem que eu falo? Vai primeiro com a pedagoga, depois você avisa a tua mãe. Daí daqui a pouco, tia, tem bola? Não. Tia, tem bola de vôlei? Não tem. Tia, eu não tô bem, o que eu posso fazer? Falei, você quer conversar? Eu sento, converso, abraço. Porque eu acho ainda, no meu entendimento, a meu ver, que o livro é necessário, que as leituras antigas são necessárias, a leitura moderna também é necessária, porque, por exemplo, história, vai estudar história, a gente tem que saber como o cidadão era, para poder entender o homem de hoje. Então, assim, devemos ter uma organização nisso, nesse ponto histórico, né? Não é só socializar, mas a gente tem que ter uma reflexão do que se socializar também, estar junto entre seus pares, trocando algo para ir à frente, para evoluir, né? O mundo está em constante mudanças, mas e produção também, produção escrita, que é válido, não é só o computador, é produção de escrever, ter a imaginação, a reflexão do que escrever com sentido para a vida, né, e sociedade. Porque é muito diferente você ouvir uma risada
né, presencialmente, do que ver uma risada escrita kkkk numa mensagem. E a escola acaba sendo o momento onde elas podem rir, onde elas podem sentar no sol e ficar ao lado conversando e mostrando suas angústias, seus sentimentos. É onde elas podem chorar, onde elas podem amar, onde elas podem ser quem elas são de verdade. É um espaço de descoberta. Infelizmente, alguns espaços da escola são quebrados, né, pelo excesso de tecnologia que é inserido. Mas eu vou ver esse desabafo, assim, eu acho que os alunos estão cansados. Eles chegam, além dessa sexta aula que é cansativa, tanto para o aluno quanto para o professor, essa sexta aula, ela excluiu muitos alunos no mercado de trabalho, porque sai 12h35 do colégio. É difícil pegar um estágio que vai entrar depois da 1h, 1h30, então excluiu muito aluno. O aluno ele sai cansado, daí ele tem plataforma para fazer e daí o aluno está deixando de socializar em muitos momentos para poder fazer essas plataformas. Acho que desde a pandemia a gente teve um déficit de convívio, até a gente esqueceu como é que a gente convive em sala de aula, a questão dos afetos ficou afetada pela tecnologia também. Eu acho que isso é bem visível. Então, esse link que é feito nas aulas, num trabalho em grupo, numa atividade em duplo ou algo nesse sentido, quando vai, por exemplo, para o laboratório de informática, eu volto ao individualismo do ser. Isso. Acho que pelo fato de ser tecnológico que aquilo vai ser atrativo. Né? A gente sabe que rede social gera um prazer, né? Um vídeo engraçado, e isso é viciante. Redes sociais são programadas para serem viciantes. E a gente está diante de um mundo que foge a isso, né? O real geralmente é mais duro, né? É mais frio, né? Isso gera acho que uma angústia maior, porque o jovem não tem tanta ferramenta para lidar com o que está sentindo diante desse mundo, e ele está saindo da adolescência, indo para a juventude, logo é um adulto jovem, diante de um mundo que ele não tem controle. Não que tivesse algum momento da vida, mas ele está sendo num mundo de fantasia, né? Ele está sendo jogado na realidade que não fria. Então, acho que a escola é um ambiente de crescimento, é um ambiente de aprendizado e é o ambiente de aprendizado mais importante, porque é aprender a ser humano com o contato na sociedade, não um ser humano individualista, mas sim um ser humano coletivo. Não ouve, né, o que o professor está falando, não ouve o que os colegas estão falando, eles estão em outro ambiente, em outro mundo, né? Isso é ruim. Eu tenho notado que os meus alunos, principalmente, têm um sofrimento constante, uma angústia diante da vida. Não que a adolescência não esteja condicionada ou, né, correndo o risco de você ter alguma angústia quando você é adolescente, mas é um sofrimento maior, né? As pessoas estão com dificuldade de se abrir, de falar, de encontrar realmente acolhimento. Então entre eles brincando e esquecem dos colegas. E, assim, em casa também está assim, né? Mas há um sofrimento que eles não estão sabendo dialogar com o mundo com esse sofrimento. Eu percebo uma ansiedade em relação ao futuro, né? Eu fiz uma pesquisa com os alunos do terceiro, eles fizeram uma redação, assim, colocaram muita ansiedade, com medo do fracasso, sem acolhimento, sem objetivos, assim, eles não têm aquela visão, o que eu vou fazer depois? Eu acho que após a pandemia, eles chegaram, assim, bem perdidos. Esses dias eu estava conversando com uma aluna, ela me deu dó dessa aluna. Eu senti que no coração dela estava doendo. E eu falava assim, você tem que reagir, você tem que chegar, conversar com fulano, tudo. Mas eu senti no olho dela que estava doendo aqui dentro. Ainda dói, né? Dói. Porque família é a coisa preciosa que a gente tem. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu não tenho pai. Não sei se ele é preto, é branco, é azul. Eu só sei que ele é preto porque eu sou preta. Então, eu sei pela minha cor, mas eu não conheci meu pai. Então eu sinto falta dele também. Então essa pessoa que eu conversei essa semana, acho que foi semana passada, eu senti a dor dela, da irmã dela que não dá valor para ela.
E sinto também que ela sente falta do pai, sente falta do carinho do pai e da mãe. E essa pessoa tem que superar isso. Aqui dentro pode ser que você não consiga, porque a gente está só, conversa, às vezes chama atenção, essa pessoa briga comigo, eu também brigo com ela, mas eu sei que precisa de carinho. E eu tô aqui, se eu precisar, se precisar de mim, eu tô aqui. Então, não posso dar o carinho do pai e da mãe, mas o carinho de uma tia que está no colégio para ser perturbada por ela. Você sabe de quem estou falando, né? Sei. Então, supera, tudo supera. A dor do amor passa. O coração, um dia você vai ter filho, você não faça o que você está sentindo agora com o teu filho. Faça de tudo que você tem dentro de você passar para ele. Tudo isso vem de você.